Olha aí, pessoal, o preço dos alimentos segue castigando o grande calcanhar de Aquiles neste momento do governo Lula, conforme eu sempre digo aqui no canal. Olha só, a cesta básica, de acordo com o pessoal do Diese, nas capitais brasileiras segue subindo no Brasil todo, mas eles analisam as capitais. E, pois bem, ela custa pelo menos 40% do salário mínimo. Pois é, o brasileiro está deixando cada vez mais dinheiro, cada vez uma fatia maior do seu orçamento em itens básicos, principalmente o brasileiro mais pobre. O senhor Fernando Haddad, o ministro da Economia, ministro da Fazenda, né, o grande torcedor econômico do Brasil, falou aqui o seguinte, né? Não entrou naquela polêmica do Lula, aquela cagada que o Lula falou, e disse o seguinte, né, que o dólar recuando, conforme tem acontecido, vai baixar o preço dos alimentos, né? O cara tá torcendo para isso acontecer, o torcedor mor do Brasil. Enquanto isso, o senhor Hugo Mota, o presidente eleito aí da Câmara, falou que medidas superficiais não vão servir para resolver esse negócio do preço dos alimentos de forma sustentável. Ele está certo, obviamente, mas não adianta nada. O governo Lula sempre vai partir para mágica, sempre vai partir para esse cenário, né? Enquanto isso, o pessoal da Globo News sugere trocar suco de laranja por suco de cenoura para evitar os preços altos, baratear a conta do supermercado, né? Pois é, o negócio está feio para o nosso lado, vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, né? Vamos começar ouvindo aqui o que a senhora Miriam Leitão, a musa desse canal, essa beldade aqui, falou. Inclusive a Daniela Lima também falou nesse mesmo momento. Vamos ouvir aqui o que elas têm a nos dizer. Então vamos começar pela inflação. Eu acho factível que a inflação, ele falou assim, é possível que haja surpresas positivas na inflação. Aliás, por falar em inflação, para quem não está chegando agora, eu vou explicar aqui. Eu falei que a laranja subiu, mas a cebola caiu, e as minhas colegas brincaram dizendo que eu estava propondo suco de cebola. Então eu tenho que propor outras coisas. É o seguinte, gente, caiu também o tomate, caiu também a cenoura. Então a gente faz pode uma salada aí. Pode fazer um suco de cenoura. Pode fazer suco. Eu suco de tomate. Eu posso olha, viver de tomate. E cenoura. Pra mim, se tiver tomate, e cenoura. é suficiente. Bolonhesa, batata também gente. Caiu, mas batata tá fora dos nossos carne de regimes. segunda mais barata. Pega o patinho moído, entendeu? Tomate e cebola, que caiu o preço também. E a cenoura, você faz um belíssimo bolonhesa, genuinamente receita italiana. Sensacional, grande mesmo. Miriam. Fez Então, café da manhã e almoço, meu amor. Então, a inflação, que no ano de 2023 foi maravilhosa, a inflação de alimentos, depois 2024 foi horrível, e agora esse ano fica no meio termo. É um pouco isso. No meio termo por enquanto, né, Miriam Leitão? Tá começando o ano ainda, vamos com calma. Mas aqui eu preciso fazer uma defesa dessas duas senhoras aqui. Eu já falei aqui no canal, a grande mídia tá abandonando o governo Lula. Verdade, é um fato, a grande mídia tá abandonando. Eles não estão sugerindo isso aqui pro povo brasileiro, eles estão debochando da fala do Lula, fatídica fala que ninguém ficou do lado do Lula, né? O Lula, a.k.a. Maria Antonieta, falando pro pessoal parar de comprar o que tiver caro, né? E debochando aqui do outro camarada que falou lá atrás, o seu alface tá caro, compra chicória. Pois estão fazendo uma brincadeira com o governo aqui. É simples, não estão sugerindo, né? É a estratégia do Lula, não é essa aqui a estratégia do Lula? Tá cara, tá caro a laranja? Compra cenoura e faz um suco de cenoura, então. É uma brincadeira que eles estão fazendo com uma situação que é deprimente na prática, né? Estamos falando aqui de uma cesta básica que chega, por exemplo, em São Paulo, né, a 60% do salário mínimo oficial. São Paulo tem o próprio salário mínimo, tá? Então não é uma comparação exatamente justa, mas caramba, né? A cesta básica aqui chega a R$ 851 de acordo com o pessoal do Diese, tudo bem, né? Que dá para questionar a metodologia desse pessoal e etc. Eles que calculam o salário mínimo ali, de não sei quantos mil reais ali, etc, né? Mas enfim, fizeram uma análise aqui da variação do preço da cesta básica. Então isso é interessante. Sendo ou não uma cesta básica justa que eles colocam, a referência é a mesma, dá pra gente ver a variação dos preços, né? Então a maior alta foi de Salvador. Aí eles colocaram aqui, né, o aumento, que foi identificado o aumento, agora na primeira quinzena, na transição de quinzena de janeiro.
Eu não sei se é no intervalo de um mês, de um ano. Acho que é no intervalo de um ano. Não tenho certeza porque o aumento é muito bruto aqui em alguns casos, né? Salvador, 6,22%. Mas talvez seja num período de tempo menor, porque tem algumas quedas aqui, inclusive. E duvido que alguma cesta básica no Brasil ficou mais barata em algum ponto do Brasil em 2024, nos últimos 12 meses, né? Mas, enfim, a cesta básica mais cara segue sendo a de São Paulo, né? Como era de se esperar, já é um padrão de fato aqui, mas o custo disso está muito elevado no Brasil como um todo, e é o grande calcanhar de Aquiles, sim, do governo Lula, porque é o que mais atinge o povo brasileiro. Esse negócio aí de Janja, esse negócio de Tribunal de Contas da União, pedalada fiscal, esse negócio de declaração aí sobre Israel que aconteceu lá no passado, deu uma queimada boa no Lula, mas nada disso chega a tanta gente quanto o preço caro de alimentos. Todo mundo está no supermercado direto, todo mundo vai, e dessa forma, né, com essa regularidade, a gente consegue acompanhar o encarecimento de tudo na economia. Como tudo está ficando mais caro, assim, de uma forma gritante. Uma forma gritante. É você ir numa semana comprar um item por um preço, na semana seguinte já aumentou de preço. Com alguns, como a carne, o leite, o café, castigando muito mais, o azeite, né? Aí o Haddad, o torcedor aqui, diz que conforme o dólar for baixando de preço, veremos os alimentos ficando mais baratos também. Nem todos, tá? O fator preço de alimentos é muito influenciado por algumas coisas sazonais, ou por muitas coisas sazonais, pela temporada, pelas condições climáticas durante o ano, né? A gente passou por um El Niño, uma seca elevada, isso aí acabou piorando várias safras. A safra do café no Brasil sofreu muito por causa disso, explica bastante por que o preço do café subiu, né, no Brasil. Então, tem a questão sazonal envolvida nos preços, e aí não tem governo que dê conta desse fator. Fazer o quê? Tem que negociar lá com São Pedro para chover um pouco mais e aí melhorar as lavouras. Agora tem um fator cambial, sim, que pesa bastante nesse sentido. Piora o que já está ruim pelos fatores produtivos. Piora aí na questão da importação, obviamente, e da exportação. Fica mais barato para o gringo comprar as coisas brasileiras, reduz a oferta aqui no país, com a demanda estabilizada. Então, na verdade, você tem menos itens disponíveis, o preço tende a subir. Na medida em que o dólar for se estabilizando, sim, o preço vai cair, mas não vai voltar para os patamares anteriores. Por quê? Porque o dólar não vai voltar para os patamares anteriores. Eu já tratei disso aqui no canal várias vezes. É comum haver isso aí numa subida do dólar e depois uma queda. Se você pegar o gráfico dos últimos 12 meses da variação cambial, você vai ver que isso aconteceu com uma regularidade, quase uma pontualidade mesmo. O dólar atinge um novo patamar ali mais alto, um novo pico, e cai. Há uma correção logo na sequência. E eu falei que essa correção aconteceria em relação ao pico dos 6,20 por aí. Tem acontecido e acontecido bem, inclusive. Mas acontece que quando essa correção vem, se estabelece um novo platô, um novo patamar mais baixo do dólar, que é maior do que o patamar anterior. Então o dólar vai ficar num patamar mais elevado do que antes, logo o preço dos alimentos não vai se recuperar por completo, vai se estabilizar no patamar anterior àquele que nós vimos. Pode ser que o preço dos alimentos caia? Pode sim, mas ele vai continuar, na média, mais alto do que lá em 1º de janeiro de 2023. Esse é o ponto principal, que é o filtro, depois que a gente tira fatores sazonais, fatores aí geopolíticos que eventualmente podem acabar repercutindo, fatores produtivos, o que sobra é a desvalorização da moeda. O que temos nesse cenário aí? Temos um aumento constante de preços no longo prazo. É o que nós vamos ver, infelizmente. Espero, né, de fato, que, conforme o Hugo Mota pontuou aqui, o governo não fique apostando em medidas superficiais que mais vão piorar do que melhorar qualquer coisa. Mas em se tratando do governo Lula, desesperado como está, eu não duvidaria de algo nesse sentido, né? Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.